Nós temos caminhado, meus irmãos, aprendendo mais a respeito desta carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos aprendido lições especiais para as nossas vidas, lições práticas para as nossas vidas, e nós continuaremos ouvindo a voz do Senhor nessa carta de Paulo aos Colossenses. Nós aprendemos no início, meus irmãos, que Paulo ele faz uma apresentação de si, levando para si o título de apóstolo, dizendo que o próprio Senhor tinha levantado ele para esse ministério. Posterior a isso, meus irmãos, ele fala a respeito das verdades de Cristo, de quem é Cristo, da obra de Cristo, para que Cristo veio. Paulo, então, ele dá uma lição a respeito da pessoa de Cristo. Depois, meus irmãos, Paulo, ele diz a respeito de nós, a igreja de Cristo, como nós deveríamos nos portar, como era ético que nós passássemos a viver agora com Cristo, como, meus irmãos, devia ser a moral das pessoas da igreja, como nós devíamos receber, meus irmãos, os irmãos de fora, os irmãos que vinham de outras religiões, de outras culturas. Paulo, ele descreve como é que nós deveríamos ser igrejas. E agora, meus irmãos, Paulo, ele vai dizer a respeito do motivo para isso, de um dos motivos para isso. E é para esse motivo que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã. O nosso tema, meus irmãos, ou o que nós conversaremos a respeito desse texto, é a respeito de orar e semear. Para que é que nós devemos conhecer a Cristo? Para que é que, meus irmãos, nós devemos viver uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida que pareça com a vida de Cristo? E isso, meus irmãos, Paulo diz a respeito da semeadura, para que nós possamos, meus irmãos, semear a palavra do Senhor no coração dos ímpios. E nós não faremos isso, meus irmãos, se nós não tivermos uma vida de oração fervorosa. O primeiro verso diz: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Meus irmãos, é muito interessante nós falarmos a respeito da oração, porque nós temos alguns dogmas ligados à oração, algumas informações, meus irmãos, desencontradas a respeito da oração. Muitas vezes nós passamos a vida inteira nas igrejas, muitas vezes nós crescemos na igreja, muitas vezes nós nascemos na igreja, passamos a vida toda na igreja, mas nós não sabemos orar. Nós não sabemos, meus irmãos, o motivo da oração. Nós não sabemos como pedir, se pedir. Nós não sabemos agradecer ou se agradecer. Nós não sabemos como nós falamos com o Senhor. Nós não sabemos, meus irmãos, o que muda a oração. Porém, meus irmãos, a oração é um objeto de fé, um canal de bênçãos, um dos principais da igreja. Meus irmãos, o momento que nós usamos para falar com Deus. É o momento que nós usamos, meus irmãos, para ouvir também a voz do Senhor. Mas como nós devemos fazer isso? Essa pergunta foi feita para Jesus e Jesus nos deixou um padrão de oração. É bem verdade, meus irmãos, que nós não devemos fazer orações repetitivas como um mantra ou usarmos, meus irmãos, textos cansativos para que declame uma verdade que não é real no nosso coração. Nós não devemos usar a oração para se satisfazer pessoalmente, e muito menos, meus irmãos, para nos aparecermos em público, como os fariseus faziam. Mas a oração que o Senhor nos ensinou, ela deixa claro a submissão a Deus. A nossa oração, meus irmãos, ela não muda o decreto do Senhor. A nossa oração, meus irmãos, ela não muda a situação que Deus ele deseja para nós.
A nossa oração não muda os preceitos do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando nós oramos, nós não oramos, meus irmãos, impondo uma responsabilidade ao Senhor de cumprir o desejo do nosso coração. Eu não oro ao Senhor esperando que Ele ouça atentamente a minha oração e transforme da forma que eu desejo ser ouvido, ou da forma que eu desejo que as coisas aconteçam. Pode ser frustrante, meus irmãos, mas saber que a nossa oração não muda a vontade de Deus, nos coloca a confiança em um Deus que é imutável. Deus, Ele não muda, meus irmãos. A nossa oração não muda o decreto do Senhor. Não adianta você e eu orar na expectativa de que a gente vai mudar a vontade do Senhor para aquele momento, para aquela circunstância, para aquela pessoa. Afinal, nós oramos para os doentes e eles podem morrer. Nós oramos para que Deus mude as nossas situações e a nossa situação ela pode permanecer a mesma. Nós oramos para que aquele parente, aquele querido, amigo querido nosso, encontre com o Senhor, mas ele pode viver uma vida devassa sem encontrar o Senhor. E por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece porque a vontade do Senhor é imutável. Os planos e decretos do Senhor, os dias das nossas vidas, eles foram escritos todos eles antes de nós nascermos. Mas então você me pergunta, então por que a gente ora? Mas então por que nós nos reunimos numa manhã como essa e suplicamos ao Senhor que Ele esteja aqui? Suplicamos ao Senhor que Ele perdoe os nossos pecados, suplicamos ao Senhor que Ele ouça a nossa oração, que Ele sare o nosso ente querido, ou que Ele cure a dor do luto, ou que agradecer porque uma nova vida se faz na nossa família. Por que nós fazemos isso, se a nossa oração não transforma o Senhor? Nós oramos, meus irmãos, porque nós confiamos no Senhor. O Senhor, Ele já proferiu, o Senhor, Ele já nos garantiu bênçãos, meus irmãos, que nós não podemos calcular. O Senhor já nos garantiu e já nos tem sustentado com uma vida muito melhor do que nós merecíamos. Todas as nossas mazelas, todas as nossas necessidades, Ele já conhece. Nós oramos, meus irmãos, porque nós confiamos no Senhor. Nós mostramos uns aos outros que a nossa esperança não está no monte, mas está no Senhor. Nós oramos, meus irmãos, porque nós queremos adquirir as bênçãos que nós nem merecíamos, mas que o Senhor disse, está para você, essa bênção é sua. A promessa do Senhor, meus irmãos, é ouvir a nossa oração. Embora Ele não mude os processos dEle, e muitas vezes as nossas orações podem parecer não respondidas, Ele está ouvindo a sua oração. O povo estava cativo e clamava ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que Ele atentamente inclinou-se para ouvir o teu povo. No momento oportuno, meus irmãos, no momento ideal, no momento certo, no momento que correspondia à hora exata do decreto do Senhor, Ele ouviu aquela oração e mudou a realidade daqueles irmãos. Ele transformou completamente a vida daqueles irmãos. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 29, verso 13 e 14, diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os consagrarei de todas as nações e todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta no lugar onde mandei para o exílio.
A promessa do Senhor é que Ele ouve as nossas orações. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Isaías 65, 24 diz: antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando ainda eles falando, eu ouvirei. A promessa do Senhor, meus irmãos, para nós é que Ele ouve atentamente a sua oração. Que Ele ouve atentamente a minha oração. É por isso, meus irmãos, que no momento crucial de levante da igreja, Paulo diz: continuem, perseverem em oração. Continuem orando. Sejam agradecidos. Num momento crucial onde a igreja ela está crescendo, está começando a desenvolver e se espalhar no mundo, meus irmãos, Paulo diz: orem, persistam em oração, continuem orando. O Senhor ouve a sua e a minha oração. Ele está atento para ouvir o meu lamento e o seu lamento. Ele está atento para ouvir as palavras de agradecimento que nós temos. Ele está atento para recolher o nosso clamor, o nosso pranto. Quando você chora e eu choro na presença do Senhor, Ele recebe o nosso choro. Quando nós sorrimos, Ele também está de pronto para nos atender, meus irmãos. O Senhor tem sustentado a sua igreja durante muito tempo, durante todo o tempo. Ele não abandona os seus. Enquanto a água está amarga, Ele adoça para que os irmãos bebam. Enquanto o mar está fechado, Ele abre para que os irmãos passem. Enquanto, meus irmãos, está bagunçado, Ele dá as leis para organizar a nação. O Senhor tem cuidado do seu povo durante todo esse tempo. Tem dado de comer, tem dado de beber, tem dado comida, e Ele tem feito isso por nós também. Ainda, meus irmãos, que a nossa vida não esteja correndo exatamente da forma que nós queríamos, ou exatamente da forma que nós oramos para ser. Ai, Deus, eu queria uma vida assim, queria uma vida desse jeito, queria uma vida com esses horários, queria uma vida com essa porção de trabalho, queria uma vida com essa porção de descanso, queria... A nossa vida, meus irmãos, ela pode não estar exatamente do jeito que nós pedimos, do jeito que nós oramos. Mas ela nem deve estar assim. E talvez, meus irmãos, não querendo te desanimar, a nossa vida nunca será assim aqui. Mas uma coisa nós sabemos e temos certeza, que a nossa vida ela está correspondendo ao plano do Senhor. A nossa vida está sob o cuidado do Senhor dos Exércitos. A nossa vida, ela está sendo velada por aquele que criou todas as coisas. O único Deus, o Deus imutável, o Deus infalível, o Deus forte, o Senhor das guerras, o Senhor que criou todas as coisas, Ele está inclinado para ouvir a sua oração. A nossa oração demonstra que nós confiamos no Senhor, que nós confiamos em quem pode nos socorrer. Afinal, meus irmãos, quando nós estamos numa emboscada, ou quando nós estamos prestes a perecer, quando nós nos vimos, olhamos para nós e vimos que nós estamos numa posição, meus irmãos, de pronto a desfalecer, nós chamamos quem nós confiamos. E quando nós oramos ao Senhor, isso proclama que nós confiamos em Deus. Que nós confiamos naquele que pode trocar a realidade das nossas vidas. Aquele que pode restaurar os casamentos. Aquele que pode, meus irmãos, restaurar a fé. Aquele, meus irmãos, que pode sarar a dor do luto. Aquele, meus irmãos, que pode levantar
aquele que estava caído, libertar aquele que estava algemado no cativeiro, sarar o que estava doente, botar de pé o coxo, fazer enxergar aquele que não via mais. Nós estamos diante deste, meus irmãos, que pode transformar a vida, a minha vida e a sua vida, como a gente nem pode imaginar. E nós demonstramos que nós confiamos neste quando nós oramos e pedimos a Ele que mude a nossa história, que mude as nossas vidas, que restaure a nossa família. É assim que nós demonstramos a confiança no Senhor. Interessante, meus irmãos, que no verso 3, Paulo diz assim: ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Se nós voltarmos no contexto dessa carta, meus irmãos, nós lembraremos que Paulo está escrevendo essa carta da prisão. E qualquer um de nós, talvez, numa oportunidade de evangelismo, pediríamos aos irmãos que eles orassem para que Deus nos soltasse daquela prisão para poder pregar o evangelho. Afinal, ele diz no verso 4 que esse ministério de fazer o mistério do Senhor conhecido é dele. Ele cumpre fazer. Mas a oração que Paulo pede, meus irmãos, é de que os irmãos orem a respeito de Deus abrir uma porta à palavra. Isso nos diz a respeito, meus irmãos, de como nós temos vivido. Porque muitas vezes nós achamos que ser um enviado ou ser um mensageiro da palavra do Senhor requer que eu tome uma mochila aqui e saia para o outro lado do mundo para falar do Senhor. Missionário, quando eu digo para você, ore para os missionários, ore para o movimento missionário, a gente pensa naquele rapaz que saiu daqui de Limeira e foi para o outro lado da Índia. Esse também é missionário. Mas Paulo está pedindo uma oportunidade de evangelizar no lugar que ele está. Abra uma porta à palavra. Não interessa onde. Se é aqui, eu vou evangelizar aqui. E nós ouvimos ele dizer a respeito do evangelismo com os guardas pretorianos. Ele evangelizava aquele cara que chicoteava ele. E nós damos 1000 desculpas para não falar a respeito de Deus para o nosso vizinho. De não falar de Deus para aquela pessoa que a gente encontra na rua, na fila do banco, no supermercado. Por que é que você não fala do Evangelho? Afinal, meus irmãos, nós estamos falando a respeito de semeadura. Semear o reino. Paulo, ele diz a respeito de Cristo, ele diz a respeito de como nós temos que lidar com isso, e depois ele diz a respeito do ID. Ele diz, você não pega agora essa bagagem para você, guarda no seu coração apenas e morre com ela. E fica assim, agora você sabe. Antes você não sabia, agora você sabe. Não, ele diz, bota em prática, semeia isso. Isso você aprendeu, o Evangelho, ele transformou a sua vida, e ele pode transformar a vida daquele que não conhece. Então passe para ele esse conhecimento. Fale para ele a respeito do Evangelho. Fale para ele a respeito daquilo que mudou a sua vida e que pode transformar a vida do outro, e que pode transformar a vida de uma família inteira, pode transformar a vida de uma cidade, de um bairro, de uma nação. A palavra do Senhor muda a nação, meus irmãos.
prefeito A, presidente B, fulano C, não transforma, meus irmãos, uma nação, mas a palavra do Senhor, aquele que criou todas as coisas, esta sim é capaz de mudar a realidade de uma nação inteira. Deus ouve a nossa oração, meus irmãos. Nós precisamos colocar em prática e dividir aquilo que transformou as nossas vidas. A palavra do Senhor transformou a sua vida. A palavra do Senhor transformou a minha vida. O que antes era morte, o que antes era fedia, meus irmãos, agora tem vida. Agora é água fresca. Afinal, foi isso que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Essa água que você bebe vai voltar da sede. Mas eu sou a água vida. A água da viva, a água viva. Por isso, meus irmãos, que é necessário que nós aprendamos que o Evangelho, ele é a cura para a nossa nação. Porque só assim é que nós sairemos das nossas zonas de conforto e passaremos a procurar alguém para evangelizar, alguém para dividir o Evangelho que transforma a vida das pessoas. Caminhando para o final, meus irmãos, Paulo, ele começa a falar com os de fora. E ele diz assim: tenha paciência, seja sábio ao agir. As pessoas, elas são diferentes. Nós vivemos dias polarizados. Gostaria de usar essa palavra, mas é uma palavra que expressa bem. Você é do grupo A ou você é do grupo B. E não pode ter, de modo nenhum, um ponto de partida inicial. Mas Paulo aqui ele vai falar totalmente contra isso. Ele diz assim, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aproveitem bem o tempo. Meus irmãos, se eu for lá para a salinha com um presbítero, eu começar a falar a respeito das coisas que nós não temos em comum, eu gosto de um estilo de música, ele gosta de outro. Eu gosto de uma cor, ele gosta de outra. Eu gosto de um tipo de passeio, ele gosta de outro. Eu gosto de um tipo de hobby, ele gosta de outro. Que proveito vai ter nessa conversa, meus irmãos? A gente vai criar desavença, porque eu gosto de tudo diferente do que ele. Ele gosta tudo diferente do que o outro. A gente vai ficar falando das nossas diferenças, meus irmãos. A gente briga, a gente discute, a gente vira debate. E hoje está fomentada essa ideia de debate. Vamos falar o que a senhora pensa, dona Diva, diferente de mim, porque assim a gente vai debater o que é. Isso, meus irmãos, não é aproveitar bem o tempo. Porque se eu sentar com o presbítero lá na salinha, para a gente conversar de Cristo, que é o que a gente tem igual, vai ter muito mais proveito. Se a gente falar das diferenças, a gente vai se estranhar. Mas se a gente falar de Cristo, a gente sai com mais amor no coração. A gente sai mais edificado. A gente sai mais fortalecido. Porque a gente está dividindo uma coisa que é em comum entre eu e ele. E o que une a igreja, meus irmãos, é Cristo Jesus, porque eu sou diferente de você é diferente do Rob, o Rob é diferente do seu José, cada um aqui tem um pensamento, uma criança é diferente da outra, o Lucas lá atrás é diferente dessa menina que está aqui sentada aqui na frente, nós somos diferentes uns dos outros, nós só estamos aqui, estamos submetendo a esse regime, a esse movimento, meus irmãos, porque nós estamos olhando para Cristo. Porque se você olhar para mim, o que é que eu posso te oferecer de bom? Se tem uma coisa que eu posso te oferecer de bom, e isso eu falo com alegria, e com submissão, e com temor do Senhor, é a palavra do Senhor.
Isso nós temos em comum. Eu posso oferecer para você, você pode oferecer para mim. A palavra do Senhor. Paulo diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Aproveite bem o tempo. Você não vai lá chegar no de fora e... Você vai falar assim: rapaz, você não sabe. Mas eu estava morto e agora eu vivo. Pelo poder do ministério que há em Cristo Jesus. E olha que interessante, no verso 6, meus irmãos, diz assim, ó, que a palavra de vocês sejam sempre agradável. Debate não é agradável. Todo mundo fica desconfortável. Você assiste no YouTube o debate do fulano com o ciclano. Está todo mundo desconfortável, todo mundo tenso, ninguém bebe a água, o copo de água fica lá 3 horas, ninguém dá um golinho, porque não pode perder o texto, a moeda. Não é assim que funciona, meus irmãos. A palavra tem que ser agradável. Olha que interessante. O texto nos diz: temperada com sal. Isso te faz lembrar um texto? Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 13, no Sermão da Montanha, o próprio Jesus diz: vocês são o sal da terra. Não vem de outro lugar, o sabor da terra é você, sou eu. Por misericórdia de Cristo Jesus, Ele diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra, meus irmãos. Nós temos que usar palavras agradáveis. Não é por força, nem por violência. Nós temos que ser agradáveis, meus irmãos. Nós temos que tomar para nós o ministério de Paulo, semear, evangelizar. Nós temos que botar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui dominicalmente. E nós devemos, meus irmãos, continuar orando. Porque o Senhor ouve a nossa oração. E a nossa oração demonstra que a nossa confiança está no Senhor. Já encerrando, meus irmãos, eu quero ler para vocês uma oração de um servo de Deus, que demonstra, meus irmãos, a confiança no Senhor. Essa oração é do nosso irmão Davi. E no Salmo de número 86, ele demonstra para Deus e para nós a sua confiança no Senhor. A oração dele diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todos os dias. Alegra a alma do seu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare a tuas obras. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor. E glorificarão o teu nome, pois tu és grande. E opera maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade.
Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome, e te darei graças, Senhor. Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procuram tirar-me a vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és o Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tenha compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostre-me um sinal do teu favor, para que o vejam e envergonhe os que me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Que essa oração de confiança, meus irmãos, esteja todos os dias nos meus lábios e nos seus lábios, dizendo ao Senhor e aos demais, e a quem quiser que seja, que o Senhor é tudo o que nós temos. Feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor se compadece de nós. O Senhor inclina os teus ouvidos para nós e ouve a nossa oração. Ah, Deus, nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor se atenta para as nossas mazelas, para os nossos choros, para os nossos risos. Nós somos felizes, nós somos privilegiados por ter o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tudo que nós temos e o Senhor é tudo que nós precisamos ter. Ser conosco, Pai, todos os dias. Que as nossas vidas, Senhor, elas reflitam a misericórdia que o Senhor tem por nós. Que os nossos corações eles estejam dispostos, Pai, a ofertar a Ti todos os dias, tudo o que temos e tudo o que somos. Que o nosso caminhar seja sempre em direção ao Senhor. Que a nossa confiança, Pai, não esteja no monte, não esteja no outro, não esteja na força do nosso braço, mas que a nossa confiança esteja no Senhor. Nos ajude, Pai, porque se o Senhor não nos ajudar, nós pereceremos. Se conosco, agora e para todo sempre. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos.